As Torres Gêmeas do World Trade Center, cartão postal de Nova York, representavam a força econômica dos Estados Unidos e a ambição do século XX. Elas eram um símbolo de inovação e progresso. Mas em 11 de setembro de 2001, elas vieram abaixo após um ataque terrorista que chocou o mundo, deixando uma marca profunda na história e na memória de todos nós. Milhares de vidas foram perdidas nesse trágico evento. Hoje, as torres não são lembradas apenas pela tragédia, mas também por sua arquitetura revolucionária e o impacto que tiveram no mundo. Elas redefiniram o horizonte de Nova York. Neste vídeo, vamos explorar 10 curiosidades que talvez você não saiba sobre as Torres Gêmeas, revelando detalhes fascinantes sobre sua construção e legado. Você vai descobrir fatos surpreendentes e pouco conhecidos. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai conhecer detalhes surpreendentes sobre esse marco histórico. Não perca! Os nova-iorquinos se acostumaram a olhar para o céu e ver as Torres Gêmeas alcançando alturas improváveis. Com 110 andares cada, atingindo 417 metros de altura, elas se tornaram os prédios mais altos do mundo na época. E dentro dessas torres gigantescas, um sistema de elevadores ultra-rápidos levava as pessoas a alturas de tirar o fôlego a uma velocidade impressionante de 10 metros por segundo. Imagine, em menos de um minuto, você subia mais de 100 andares, uma prova da ambição e da engenhosidade por trás da construção das Torres Gêmeas. A construção das Torres Gêmeas exigiu uma abordagem totalmente nova para a arquitetura. A solução inovadora veio na forma de um sistema de fachada estrutural. Imagine um tubo gigante e oco. Essa era a essência do design das torres. A força da estrutura estava concentrada nas paredes externas, permitindo que o interior fosse mais aberto e flexível, sem colunas enormes. Essa técnica revolucionária, que depois foi copiada em outros arranha-céus mundo afora, permitiu que as Torres Gêmeas se tornassem um ícone da arquitetura moderna. A construção das Torres Gêmeas, iniciada em 1968, foi um feito colossal de engenharia e trabalho humano. Foram necessários 7 anos de trabalho duro para transformar a visão dos arquitetos em realidade. Para criar uma base sólida para as torres, mais de 1 milhão de metros cúbicos de terra e rocha tiveram que ser escavados e removidos. A terra e a rocha escavadas foram usadas para criar uma nova área chamada Battery Park City, um novo bairro vibrante que se tornou parte de Manhattan. Assim, a construção das Torres Gêmeas não apenas redefiniu o horizonte da cidade, mas também expandiu sua área literalmente. As Torres Gêmeas eram muito mais do que apenas espaços de escritório. Elas abrigavam um ecossistema vibrante, uma verdadeira cidade vertical. Dentro de suas paredes imponentes, um labirinto de lojas, restaurantes e serviços atendia às necessidades de milhares de pessoas. Imagine a energia e a atividade. 50 mil pessoas trabalhavam nas torres diariamente e estima-se que 200 mil visitantes passavam por lá todos os dias. E no topo da Torre Sul, a mais de 400 metros de altura, o restaurante Windows on the World oferecia uma experiência gastronômica única. A sombra da tragédia pairou sobre as Torres Gêmeas muito antes de 2001. Em fevereiro de 1993, o mundo assistiu com horror quando uma van carregada de explosivos detonou no estacionamento subterrâneo da Torre Norte. A explosão, que deixou um buraco enorme no subsolo, matou 6 pessoas e feriu mais de 1.000. Apesar dos danos significativos e do medo generalizado, as Torres Gêmeas resistiram. Medidas de segurança foram reforçadas, mas a sombra da tragédia permaneceu, um prenúncio sinistro do que estava por vir. Em uma manhã de agosto de 1974, o mundo assistiu com admiração e incredulidade enquanto o equilibrista francês Philippe Petit realizava um feito extraordinário. Imagine a cena, Petit, um fio de aço esticado entre as Torres Gêmeas,
a mais de 400 metros de altura e nada além de ar entre ele e o chão. Sem nenhuma rede de segurança, Petit dançou e se equilibrou entre as torres por 45 minutos, desafiando a gravidade e a morte. O documentário Man on Wire, O Homem que Desafiou as Torres Gêmeas, imortalizou o feito de Petit, um lembrete do poder do sonho humano e da capacidade de superar os limites do possível. As Torres Gêmeas não eram apenas marcos arquitetônicos, elas eram símbolos poderosos da força econômica e da liderança global dos Estados Unidos. O World Trade Center, um complexo de edifícios que incluía as torres, foi concebido como um centro de comércio internacional, atraindo empresas multinacionais e impulsionando a economia de Nova York. Empresas foram destruídas, arquivos importantes perdidos e o mercado financeiro sofreu perdas incalculáveis. O impacto econômico do ataque foi sentido no mundo todo, destacando a importância das Torres Gêmeas para o sistema financeiro global. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu com horror imagens que jamais seriam esquecidas. 2 aviões sequestrados, transformados em armas pelos terroristas, colidiram com as Torres Gêmeas, em um ataque coordenado que chocou a humanidade. O calor extremo, atingindo temperaturas altíssimas, enfraqueceu o aço das estruturas das torres, levando ao colapso inevitável. Em menos de 2 horas, ambas as torres desabaram em uma nuvem de poeira e destroços, mudando para sempre o horizonte de Nova York. Das cinzas da tragédia surge a resiliência do espírito humano. A força de uma cidade e de um país se manifesta na capacidade de se reerguer e de transformar dor em esperança. No local onde as Torres Gêmeas outrora se erguiam, um novo símbolo de esperança e determinação foi construído, o One World Trade Center, também conhecido como Freedom Tower. Este edifício não é apenas uma estrutura física, mas um emblema de renovação e de um futuro mais brilhante. Mais alto do que suas antecessoras, o One World Trade Center representa a recusa em ceder ao medo e a determinação de reconstruir e seguir em frente. Ele se ergue como um farol de esperança, visível de longe, inspirando todos que o veem. No mesmo local, o Memorial ao Museu do 11 de Setembro serve como um espaço de lembrança e reflexão, honrando as vítimas e contando as histórias daqueles que perderam suas vidas. É um lugar onde a memória é preservada e o legado é continuamente relembrado. O legado das Torres Gêmeas é complexo, marcado pela tragédia, mas também pela resiliência e pela capacidade humana de superar a adversidade. É uma história de perda, mas também de coragem e de um espírito indomável que continua a inspirar gerações. As Torres Gêmeas, outrora símbolos de poder e progresso, se foram, deixando para trás um vazio no horizonte de Nova York e uma cicatriz na história da humanidade. A tragédia de 11 de setembro não apenas mudou a paisagem da cidade, mas também deixou uma marca indelével em nossos corações e mentes. Mas a memória delas persiste, um lembrete da capacidade humana para o bem e para o mal, para a criação e para a destruição. A reconstrução do local simboliza a resiliência e a determinação do povo. E enquanto olhamos para o futuro, carregamos conosco as lições aprendidas com a tragédia, a importância da tolerância, da compaixão e da necessidade de proteger os valores que nos unem. A união e a solidariedade mostradas após o evento são um testemunho do espírito humano. As Torres Gêmeas podem ter desaparecido, mas seu legado continua vivo, inspirando-nos a construir um mundo melhor e mais pacífico. E você? Conhecia todas essas curiosidades sobre as Torres Gêmeas? Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. A sua participação é muito importante para nós. Juntos podemos manter viva a memória e as lições das Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas, outrora símbolos imponentes da engenhosidade humana, agora existem apenas em memórias e fotografias. A sua ascensão meteórica, a tragédia que as abateu e o espírito inabalável que se ergueu das cinzas
servem como um poderoso lembrete da natureza agridoce da nossa existência. As Torres Gêmeas podem ter desaparecido, mas o seu legado, tal como as pegadas de um gigante na areia, permanece gravado na história.